Bom, vamos lá, então. Eu sou Márcio Tadeu Aurélio, sou fundador e cofundador, junto com a Lênia, essa roça aqui da Aurélio Luz Franchising e Varejo. Nós somos uma consultoria especializada nas áreas de franchising, de varejo, na área de proteção intelectual também, né? Estamos aqui em Curitiba, atuando há 13 anos, mas minha história já dentro do franchising vem desde 92. Eu era gerente de marketing da Folha de São Paulo e num processo aí de reengenharia da empresa, que estava muito em voga no início dos anos 90, minha vida virou e acabei sendo franqueado de uma empresa americana, sem conhecer nada sobre franchising e tudo mais, caiu no meu colo. E eu acabei sendo o primeiro franqueado no Brasil de uma empresa americana, que era uma empresa especializada em brasões de família, história da origem do sobrenome. Eu comecei com um quiosque no Shopping Center Norte, em São Paulo, que na época era o shopping que tinha o maior movimento do país. Depois acabei comprando uma segunda franquia, que eu ficava itinerante em alguns shoppings e tudo mais. E vivi ali momentos de dor e de amor, aprendi fazendo, como se diz. E de lá para cá, não saí mais. Em 2000, eu acabei me especializando pela Associação Brasileira de Franchising. Eu vendi o meu negócio, voltei para o mercado, fui diretor de marketing, diretor de operações de algumas redes de franquia nacionais. E já aproximadamente 20 anos com a minha consultoria, e há 13 anos, aqui quando vim para Curitiba, junto com a Lênia. De lá para cá, aí nós transformamos em franquia aproximadamente de 75 empresas. Foco em pequenos negócios, negócios iniciantes. Porque era um momento onde a gente via que estava havendo uma desmistificação do mercado. E aí já a primeira dica, né, de que você não precisa ser uma empresa grande para se tornar uma rede de franquia. Você precisa seguir alguns procedimentos, seguir a lei, inclusive que o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem uma lei específica para o franchising, é um dos países preponderantes no franchising mundial, né? Então, a franquia é muito bem sedimentada, bem estruturada aqui no Brasil. Nós demos esse foco porque estava surgindo aquele conceito de microfranquia, que são franquias com pequeno investimento inicial, né? As startups, algumas startups querem já começar a ser criadas, já pensando em franquear os seus negócios no futuro, né? E tudo mais, e nós acabamos então pegando esse nicho, dando foco então para pequenos e médios negócios que queiram se tornar redes de franquia, ou mesmo negócios iniciantes, mesmo ideias. Muitas vezes o empresário procura a gente, olha, eu tenho uma ideia assim, queria ver se ela tem viabilidade de virar uma rede de franquia, se eu posso implantar essa ideia já pensando em franquear ela mais para frente. É algo que a gente faz também. Mas vamos lá, como tema, né? E aí, como tornar ou quer tornar sua empresa uma rede de franquia? Vamos lá, passando por alguns pontos. Então, primeira coisa, né? Por quê, né? Qual a vantagem de eu transformar a minha empresa numa rede de franquias? Lembrando que, se vocês tiverem questões, perguntas, vocês escrevam no chat que depois, ao final, eu respondo para vocês. Primeira coisa, existem o que a gente chama pré-condições, né, que viabilizam ou não o negócio se tornar uma rede de franquia. Eu divido ela em duas, em pré-condições, condições de mercado e condições do negócio. Então, a primeira coisa, mercado ser promissor, ou seja, o mercado que tenha um crescimento, que ele esteja em constante crescimento, ou que ele vislumbre o crescimento constante, né? Que possibilite, então, a entrada sempre de novos consumidores para esse mercado. Né? Então, por exemplo, uma coisa bem básica, o mercado de alimentação, como um todo, é um mercado promissor. As pessoas vão estar sempre se alimentando. O vestuário também. Então, de uma maneira geral, um mercado ampliado de alimentação. E vamos segmentar. Pizzaria, é promissor? Ainda é promissor. Né?
Então, dentro do mercado de alimentação, pizzaria. Pizzas para viagem. É o mercado promissor? É. Por quê? Porque até com o advento da pandemia, aumentou o delivery. Né? Então, pizzarias, delivery é um mercado promissor? Sim. Então, acende uma luz ali verde, positiva. Segundo, se o mercado é um mercado durável, né? Ou seja, não é um modismo passageiro, é um mercado que está consolidado. Então, por exemplo, pizzaria, a gente viu, é um mercado promissor, pizzaria delivery é um mercado durável, que está consolidado. Há quantos anos já a gente não compra pizza pelo delivery? O que mudou o quê? Que antes a gente ligava e agora você digita. Antes você era pelo telefone, agora é pelo aplicativo. Mas o mercado é o mesmo, é de pizzarias delivery. Agora, por exemplo, não sei se vocês lembram um tempo atrás, Cone Pizza, que era uma pizza em formato de um cone de sorvete, que era uma coisa assim. Foi um modismo passageiro. Paletas mexicanas, vocês lembram? Que teve aquele boom das paletas, o boom das franquias ou das lojas de iogurte, frozen iogurte. Então, aquilo era o quê? Franquias, mas era um mercado muito instável. Fizeram franquias, mas era um mercado instável, não era muito aconselhável para quem fosse comprar ou para quem fosse começar a fazer ali a sua franquia. Os primeiros que fizeram isso levaram vantagem, mas é um mercado que não durou muito. Né? Então, condições de mercado. Se o mercado é promissor e se o mercado é durável, não é um modismo passageiro. Então, são condições do mercado. Agora, as outras duas pré-condições são condições do negócio propriamente dito. Seria o quê? Primeiro, a vulnerabilidade do negócio. O que seria a vulnerabilidade do negócio? Então, vamos pegar aí um exemplo, uma pizzaria, vai continuar nesse segmento da pizza. Eu tenho uma ideia de abrir uma pizzaria e já pensando em fazer ela virar uma rede de franquia. Peraí, eu tenho a ideia, ou seja, eu ainda não tenho ponto, eu não tenho cadeia de fornecedores, eu não tenho a marca, né? Eu não conheço da estrutura da operação. Então, o que acontece? O negócio é vulnerável, por quê? Principalmente para o franqueado, porque o risco é grande do negócio não dar certo. Então, quanto mais vulnerável o negócio, o risco é maior. Então, para franquear, a gente tem que buscar negócios que estejam menos vulneráveis, onde você já, por exemplo, você já tem uma loja, ou você já conheça sobre o negócio, sobre a legislação, tenha histórico de vendas, tenha fornecedores, tenha a marca já ali consolidada, registrada, inclusive, e tudo mais. Então, quer dizer, quanto mais eu conhecer sobre o meu negócio, quanto melhor estruturado estiver meu negócio, então, filiais, por exemplo, né? ou eu já esteja bem já estruturado há muito tempo no mercado, tudo mais, seja muito conhecido do meu público consumidor, o risco para quem comprou uma franquia minha é muito pequeno. Aí vem um adendo. Então, por exemplo, na época da pandemia, não pararam de vender franquia. As franquias continuaram, teve o que aconteceu. Pessoas que iriam comprar franquias acabaram não comprando, segurando um pouco o dinheiro. Algumas empresas deram uma segurada para se reestruturar, mas muitas empresas já consolidadas no mercado continuaram vendendo franquias. Né? Por quê? Porque o consumidor conhece. Né? Então, por exemplo, a Boticário, o que ela fez? Ela mudou seu negócio, mas ela continuou vendendo franquia. Mudou seu negócio no sentido de vender online, vender delivery, essas coisas. Mas continuou. Cacau Show, a mesma coisa. O próprio Burger King, Bob's, né? Onde possibilitou abrir lojas de rua, porque os shoppings naquele momento estavam praticamente todos fechados, eles foram vendendo franquias nesses locais. Por quê? Já são, inclusive, negócios que têm o drive-thru, delivery, e eram marcas conhecidas. Agora, nós mesmos tivemos clientes aqui, que são clientes locais, regionais, muito pequenos, estavam começando a franquear seu negócio, estava difícil para eles venderem franquias, então eles seguraram o projeto
e agora estão começando a retomada. Então, vulnerabilidade do negócio. Por fim, o negócio também ele tem que ter um diferencial competitivo, né? Então, tem que ser alguma coisa que faça diferente do que o concorrente faz. Por quê? Porque hoje, praticamente, os negócios estão muito iguais. Então, se você tem um negócio para atender o mercado que é promissor, crescente, né? Que é durável, que é estável, não é um modismo passageiro, o teu negócio está bem estruturado, o teu projeto bem estruturadinho, né? Que seja pouco vulnerável, e tem um diferencial, opa, a chance de dar certo como franquia é muito grande, né? Para isso, basta o quê? Como está aqui no meio, formatar a franquia, né? Ou seja, criar um modelo ou modelos, no caso, né, de unidades viável estrategicamente, financeiramente, para expansão através do franchise. E sempre obedecendo os padrões aí estabelecidos e regidos pela nova lei das franquias, que é a Lei 13.966 de 2019, que foi a atualização da Lei das Franquias, que é de 94. Tá? Então, em 94, teve a promulgação da primeira Lei das Franquias. Essa, com a própria evolução do mercado de franchise, internet, os sistemas de gestão das franquias, o perfil do consumidor. Em 94, praticamente só existiam franquias de marcas grandes, marcas famosas. Era difícil você começar uma franquia, né? Então, teve toda a atualização aí de mercado, já contemplando aí a LGPD, Código de Defesa do Consumidor, tudo essas leis que surgiram nesse tempo todo aí. Então, a nova lei das franquias, que estava no Congresso já para ser aprovada, já sendo discutida desde o início dos anos 2003, 2004, já para se atualizar, demorou 15 anos quase praticamente também para finalizar, atualizar, mas está ali vigente a lei das franquias, nova lei das franquias, né? Onde, vamos dizer assim, a grande novidade da lei das franquias é que você, o franqueador, ou seja, o dono da marca, ele pode sublocar o imóvel, o local para o franqueado. Antigamente a coisa ficava meio que complicada nesse sentido. Então, por exemplo, o McDonald's ele tem por sua já no seu projeto de franquia, eles adquirem o ponto comercial e locam para o franqueado. Eles montam, que o franqueado paga o aluguel para o McDonald's também. E troca, lógico, o McDonald's dá todo o suporte, toda ali a estrutura, ele monta, ele prepara ali o imóvel, o terreno, né? Algumas outras redes de franquia, os mais diversos segmentos, fazem isso também, né? Outra coisa também, a nova lei das franquias, onde você tem que, pelo menos, ter uma experiência de 2 anos nesse segmento, de preferência com o CNPJ já há 2 anos aberto. Mas então não posso ter uma ideia e criar uma franquia? Pode, você vai criar uma oportunidade de negócio franqueável. São questões aí onde você vai, então, desde modelar o negócio, abrir o negócio, fazer uma loja piloto, e aí depois você começar a franquear, tá? Então, atendendo essas pré-condições, basta, então, dentro dos parâmetros da lei, você formatar a sua franquia. E como é que eu formato a minha franquia? Como é que eu torno a empresa uma rede de franquia, né? Bom, em primeiro lugar, alguns motivos, algumas vantagens de franquear o negócio. Primeira coisa, o franchise ele permite à empresa rapidamente ampliar os seus negócios. Com baixo investimento. O investimento que a empresa vai ter vai ser o quê? Do projeto propriamente dito, né? Mas quem vai fazer o negócio crescer ali na frente serão os franqueados, né? Eles é que vão ter o maior, vamos dizer assim, desempenho financeiro para montar, e eles vão estar à frente das operações. O teu franqueado ele vai ser o teu grande comercial, né? O teu grande operacional. E você, como franqueador, como dono da ideia, dono ali da marca, dos produtos, do serviço, você vai ser o cara que pensa para o franqueado. Então, são vantagens. Bom, eu vou pensar estrategicamente, eu vou pensar em desenvolvimento de produto, desenvolvimento de marketing e tal, e esse franqueado vai fazer o quê?
colocar isso que eu pensei, esses meus produtos, meus serviços, no mercado. Então, o franqueado ele tem que ser um bom, o franqueado de sua equipe, né? Na verdade, um bom vendedor, atendendo bem ali a região onde ele está, o público consumidor. Com outra vantagem, né? Outro motivo, com a expansão da marca, vai ter um fortalecimento natural da própria marca, né? Da imagem no mercado, e acaba inibindo, dessa maneira, ações da concorrência mais direta ou mais indireta, né? Aquele concorrente, vamos por antes, você só tinha a sua unidade ali na sua cidade ou no seu bairro. De repente, você começa a vender franquia nos bairros próximos, nas cidades próximas. Você está num shopping, depois abre outro. Ou você está, mesmo uma franquia de um serviço, você começa ali na sua casa, de repente você abre uma franquia no outro bairro, na cidade do lado, você vai cobrindo aquela região, aquele território, o cara que é o concorrente, ele já vai ficar, por natureza, já inibido, né? Lembrando que, se ele quiser tomar alguma ação, você vai sempre estar na frente dele, né? A não ser que ele tenha realmente um capital muito forte, um projeto também muito bem estruturado para tocar lá na frente. Outro motivo, né? O franqueado, né, é uma empresa jurídica independente, são CNPJs independentes. Então, custos trabalhistas, custos impostos, né? Muitos custos operacionais, tudo que for dessa questão, são CNPJs diferentes. O contrato de franquia ele vai ser entre o CNPJ da sua empresa e o CNPJ da empresa do franqueado. E dentro desse contrato de franquia existem cláusulas ali que te protegem, né, de qualquer problema, né, de não ter uma corresponsabilidade em eventuais questões aí, por exemplo, do franqueado não pagar determinado imposto, e aí ele ser penalizado pela Receita, pela Justiça, por algum motivo, né? Inclusive, se ele fizer isso, você mesmo pode tirar a franquia dele. Você pode multá-lo, você pode... como é que fala? Você pode até intervir, se for o caso, se estiver em contrato, no negócio dele, tá? Então, já te dá uma segurança, aí vou dizer assim, jurídica também. Outro motivo é a economia de escala. Eu sempre falo no exemplo da gráfica, por exemplo. Cartões, folhetos. Então, você só tem a tua empresa. Aí você está precisando fazer um folheto, um folder para divulgar a sua empresa. Você vai na gráfica rápida, na gráfica, já vai ter que fazer no mínimo 1.000 e vai te custar o custo unitário X, né? Sei lá, 10 centavos. A partir do momento que você abre uma franquia, uma primeira franquia, você de repente já começa a dobrar. Então, esses 1.000 folhetos vão virar 2.000. Nesses 2.000, você consegue negociar melhor com o fornecedor, de 10 centavos já cai para 8. Né? Nós tivemos uma cliente da área de bolos caseiros, aqui de Curitiba, que ela utilizava só o leite moça, né, da Nestlé. Quando ela tinha a loja dela, ela conseguia, ela não atingia uma cota mínima para conseguir, vamos dizer assim, pegar o que eles chamam do food service da Nestlé. Então, ela tinha que comprar direto de distribuidor. Então, ela pagava o preço, vamos dizer assim, melhor do que o do consumidor final, mas era um preço intermediário. A partir do momento que ela vendeu a primeira franquia, então o consumo de bolos de leite condensado, leite moça, que ela usava, e mais o do franqueado, já possibilitaram ela comprar direto ali, né, da Nestlé, do food service da Nestlé. E acabou tendo uma redução só aí no leite moça de 30% no valor. Então, quer dizer, é o que a gente chama de economia de escala. Só isso daí já aumenta muito. Na publicidade acontece a mesma coisa. Né? Às vezes, vamos supor, você está sozinho, você faz um jornalzinho do bairro, um anúncio. Aí você já tem mais um franqueado, de repente você já faz um anúncio maior. Com as redes sociais, então, fica muito melhor você otimizar esses gastos aí, onde fazendo lá anúncios no Instagram, fazer, ou mesmo no site, fazer uma campanha nas redes sociais. Né?
Por quê? Você acaba compartilhando os custos, acaba tendo até uma abrangência maior de espalhar a tua marca. Outra coisa, a questão franqueado é dono de um negócio também. Assim como você. Ele tem o CNPJ, ele é dono do negócio. É diferente de você ter um funcionário trabalhando numa filial sua. Então, além de a questão de ser funcionário, você vai ter então todas as questões trabalhistas, por exemplo, né? O cara que é dono do negócio, ele é muito mais comprometido. Se tiver que trabalhar de sábado, domingo ou após o horário, ele vai trabalhar. Né? Quem é dono do negócio sabe bem disso daí. O comprometimento é muito maior. É muito raro a gente ter realmente um... É uma das brigas, inclusive, das empresas terem funcionários realmente comprometidos, né? Usando aquele ovos com bacon, né? A galinha dá o ovo, ela só é envolvida no processo, né? O porco dá o bacon, ou seja, ele dá a carne, ele dá a vida. Então, o porco realmente é comprometido, né? Então, a gente tem realmente o franqueado, vamos dizer assim, é um cara, é o porco do negócio, né? É o cara que é comprometido assim como você, o dono da marca. Representante, a mesma coisa. Ah, vou ter um, não preciso do franqueado, vou colocar o representante meu na outra cidade. Ora, o representante, ele representa. E se você quiser exclusividade, ele vai te pedir algo em troca. Então, por exemplo, o representante que seja teu representante único, exclusivo, que não possa representar mais nenhuma outra empresa, né? De repente você está criando um vínculo trabalhista com ele também. Ou, de repente, ele vai te pedir em troca uma ajuda de custo, uma participação, uma comissão maior, tudo mais. No caso do franqueado, não. As regras já estão todas pré-estabelecidas, aceitas, e, mais uma vez, CNPJ com CNPJ. Tá? E, por fim, né, é o que eu chamo assim da cereja do bolo, você franquear a sua empresa, você expandir com capital de terceiros, na verdade. Então, o investimento é o investimento inicial do projeto, mas depois, lá na frente, quem vai, na verdade, os investimentos, somente investimento em estrutura imobiliária, mobiliária, né? Equipamentos, pessoal, vão ser por parte de terceiros, né? Com segurança jurídica. Você está bem amarrado, você tem um contrato de franquia, uma lei da franquia, que ela protege, tem direitos e deveres dos dois lados, mas que, lógico, que acaba protegendo melhor e mais quem é o dono da marca, que é o franqueador, né? Quem é o dono inicial do negócio. Ok. A gente viu algumas pré-condições, né? Essas premissas, motivos para franquear. E o que eu preciso fazer aí para, né, para tornar a minha empresa uma rede de franquia? Como que eu transformo a minha empresa numa rede de franquia? Olha lá, basicamente, o processo de formatação, ou seja, formatar, pôr no formato de uma rede de franquia a tua empresa, vamos dizer assim, engloba 5 fases, tá? A primeira fase seria a modelagem da franquia. O que seria a modelagem da franquia? Então, primeira coisa, a gente faz um laudo de franqueabilidade. Nesse laudo de franqueabilidade, a gente vai avaliar o que será necessário para que sua empresa, juridicamente, estruturalmente, possa vir a se tornar uma rede de franquia. Então, passa desde questões aí do próprio CNPJ da empresa, porque existe um CNAE, uma classificação específica para você poder vender franquia. Então, por exemplo, você é uma franquia de alimentação, voltando lá ao exemplo da pizzaria. Então, tá lá, a pizzaria do Márcio, tá, o CNAE tem aquele número, serviço de alimentação, bares e restaurantes, delivery, tá lá. Eu vou ter que incluir um CNAE novo, que é a gestão de ativos não financeiros, tá? Que vai ter lá específico justamente para quê? Para que eu possa vender a franquia e justificar isso
perante a Receita, que eu vou estar recebendo uma taxa de franquia, que eu vou estar recebendo royalties. Então, isso daí a gente faz o estudo para ver se é mais interessante abrir uma nova empresa só para vender franquia ou se agrega isso na empresa original. Né? Juridicamente, também pode ser abrir uma franquia sendo EIRELI, ou seja, uma empresa individual. Só MEI que não. Eventualmente, o teu franqueado, dependendo do tipo de negócio, até pode ser MEI, mas você não, empresa no simples, lucro real, lucro presumido, aí vai, e a gente sempre dá a orientação para o contador para achar a melhor questão. Outra coisa, a marca propriamente dita. Pela lei, né, é obrigatório que a marca seja ao menos depositada no NPI. A gente sabe que o processo de registro de marca junto ao NPI pode variar, já foi muito maior, nós tivemos marcas nossas aí que demoraram, na época, quase 4 anos para sair o registro definitivo. Hoje está mais rápido, está, vamos dizer assim, mais informatizado, mais ágil, mas ainda, né? Então, primeira coisa é a gente verificar se a marca ela está depositada, registrada no NPI. Se não estiver, tem que fazer isso, porque no contrato de franquia precisa constar protocolo, número de processo, qual classe que está, né? Tem que ser a classe devida ao tipo de negócio e tudo mais certinho. De preferência até o mais abrangente possível, às vezes mais de um registro e várias classes de abrangência, né? Possível para você poder o quê? Ter uma segurança também jurídica em relação a que amanhã ou depois ninguém vai roubar a sua marca, né? E para o teu franqueado também, porque o franqueado, quando ele compra, vamos dizer assim, ele compra a franquia da Cacau Show. Ele não quer, já pensou se a marca da Cacau Show não tivesse o registro? Aí, dali a um ano, chega lá, olha, Márcio, agora você vai ter que mudar o nome para Chocolate Show, né? Não, mas eu comprei ela Cacau Show, eu quero Cacau Show. Então, isso daí pode dar problema muito sério juridicamente. No começo, lá nos anos 90, tudo mais, muita rede de franquia sofreu por causa disso, que não tinha sua marca devidamente protegida. Outro ponto dentro dessa modelagem é o modelo propriamente dito. Então, já tive cliente que ele tinha um restaurante especializado em massas, e pegando sempre mais o foco no segmento de alimentação, mas isso aí cabe para todos também, de educação também, o que for, serviços também. Mas ele é especializado, restaurante especializado em massas. Restaurante tradicional aqui em Curitiba, grande, né? Tinha no cardápio aí mais de 100 opções, né? Tinha uma carta de vinhos muito grande também, tudo mais tem, né? Ainda. Aí resolveu lá tornar uma rede de franquia. Opa, vamos fazer então qual vai ser o modelo da franquia? É fácil, né? Fazer esse modelo, duplicar no outro bairro, no outro lugar, esse modelo desse restaurante e tudo mais. Espera aí, vamos avaliar. O que mais vende, qual modelo, como é que está o mercado, como é aquelas premissas ali. Resultado, criamos um modelo que a gente chama Express, né? Que é um modelo que enxuto, ágil, com foco principalmente no horário de almoço, onde as pessoas ali, é quase que um fast food, mas com a mesma qualidade das massas, o restaurante original, tudo mais, né? Cardápio mais reduzido, número de funcionários mais reduzido, basicamente de autoatendimento, a pessoa pede no balcão, retira, tanto para shopping como para lojas em malls, né? Ou mesmo lojas de rua, com poucas mesas ali, que o negócio é muito. Para ser um atendimento rápido, express. Aí sim, vamos criar. Então, o modelo, né, da franquia era esse e foi criado um plano de negócios. Onde o plano de negócio, então, onde a gente verifica aí a questão, tá, quanto vai custar, então, para construir, para duplicar uma franquia dessa daí, né? Com toda a parte imobiliário, equipamentos, estoques iniciais, marketing inicial, custos de abertura da empresa,
a parte aí eletrônica, internet, telefonia, seguros, né? Então, a gente vai no plano de negócio, qual vai ser o investimento, a taxa de franquia, que é aquela taxa que o inicial que o franqueado vai pagar quando ele compra a sua franquia, né? Que ela representa o quê? A repassagem do know-how, repassagem do você passar para esse teu novo franqueado como ele tem que trabalhar, passar para ele o direito de uso, né, da marca, dos produtos, dos serviços daquela região durante um determinado tempo, e perante as regras que você estabelece, né? Então, isso daí é a modelagem da franquia, verificar aí o prazo do retorno de investimento, a partir de quantos meses ele vai atingir ponto de equilíbrio, vendendo quanto que ele tem que vender por mês, né? A partir do primeiro mês, para conseguir chegar nesse ponto de equilíbrio, que de maneira geral são em meses. Em 12 meses eu consigo atingir o ponto de equilíbrio, né? Ou seja, começar a faturar mais do que está tendo a minha despesa. Em 24 meses eu tenho retorno do meu investimento inicial, né? Então, tudo mais. Isso daí está nessa fase 1, nessa modelagem. A fase 2, então, modelamos, sabemos como é que vai ser a franquia, vamos fazer, então, aí a validar esse projeto. Como é que a gente valida isso? Existe uma lei, né? Como eu falei anteriormente, a lei das franquias, que é a lei 13.966, né? Ela obriga que existam algumas premissas. Então, dentre elas, que exista uma circular de oferta de franquia, que é o documento técnico comercial, que é o documento técnico no sentido do quê? Ele tem ali toda a descrição da franquia, as questões da marca, questões de valores, questões de quanto que eu vou ter esse meu retorno de investimento, quanto eu vou pagar de taxa de franquia, quanto que eu vou pagar de royalties. Royalties é uma coisa que o franqueado ele vai pagar para você ou mensalmente um valor fixo sobre o faturamento dele, o valor percentual em cima do faturamento dele. É algo, na verdade, é uma taxa que ele vai te pagar mensalmente em cima, na grande maioria das vezes, pelo faturamento do negócio, ou então através das compras que ele faz, quando ele compra direto de você, né? É o que vai sustentar a tua empresa franqueadora ao redor do tempo, né? A minuta do contrato de franquia tem que estar junto desse documento, a circular de oferta de franquia, né? Vai estar ali, então, tudo detalhado, o perfil do franqueado, a questão de território, né? Todas as principais regras vão estar ali nessa circular de apresentação. Outros documentos seriam o quê? O formulário de pré-qualificação, assim como você vai passar os seus dados para o teu possível franqueado, ele é um candidato ainda, ele também vai ter que passar os dados dele para você. E aí é o que a gente sempre faz com os nossos clientes, não apenas dados cadastrais, financeiros, mas é importante de hábito de vida. Então, por exemplo, o que acontece muito hoje em dia, pessoas que já estão se aposentando, mas que ainda têm uma longa jornada e potencial e disposição para trabalhar, acabam, então, saem da empresa ou se aposenta e compram uma rede de franquia. Tá? Será que eu estou apto? Será que realmente eu vou ter disposição para tocar o negócio? Ou vou querer que um funcionário, que alguém toque esse negócio para mim? Então, é importante a gente saber, né? Uma franquia, por exemplo, de pet shop, né? Eu preciso saber se esse meu candidato à franquia, se ele tem cachorro, já teve cachorro, se gosta de cachorro ou não, né? Se é ele que vai tocar o negócio, né? Uma franquia aí, vamos dizer assim, de uma escola, né? Uma professora que era diretora da escola, diretora pedagógica, por exemplo, de uma determinada escola, e quer comprar uma franquia, sei lá, uma franquia de idiomas ou de cursos profissionalizantes, né? Será, a partir do momento, ela era diretora da escola, então ela tinha provavelmente assistentes, coordenadores, gente que estava abaixo dela, ou seja, na operação, ali na base, ela não tinha que estar presente. Ela era, vamos dizer assim, estratégico da coisa. Ela era a cabeça da coisa. Mas o dia a dia estava na mão de outros. A partir do momento que ela
compra uma franquia, é ela que fala, quando a gente brinca, encostar a barriga no balcão para vender mensalidade, para vender matrículas, né? Então, será que ela vai estar disposta a isso? Se caso não, a gente avalia isso, né, pelo perfil também, então vamos indicar. Olha, você vai então continuar só na gestão, na direção do negócio, vai precisar alguém para tocar a área comercial para você. Pode ser o sócio, pode ser o funcionário. Então, isso daí a gente faz essa avaliação esse documento de pré-qualificação também. E outros aí, análise de ponto, né? Então, vamos escolher um ponto, né? Loja de rua, loja de shopping, quiosque, loja, container, né? Franquia móvel, franquia individual em casa, né? Franquia que a gente chama store e store, que seria uma loja dentro da loja. Então, um exemplo, você tem uma escola, uma franquia de uma escola de idiomas, e você tem uma franquia de café dentro da escola, ou uma lanchonete dentro da escola de idiomas. Né? Você tem uma franquia de uma livraria, uma franquia de um café dentro da livraria. Então, às vezes tem muito disso daí. Uma franquia de loja de roupa, com uma franquia de perfumes, né? Dentro ali, o quiosquezinho. Então, isso é muito comum hoje em dia acontecer também. Né? Então, para tudo isso, a gente tem que analisar. Questão de potencial de mercado, né? Análise de ponto, voltando, é importante. Acontece muito. Teve uma época que tínhamos um cliente que era da área odontológica. Franquias odontológicas cresceram e crescem muito. Tem várias aí pelo mercado, com centenas aí de unidades cada uma, né? Modificou todo o segmento da odontologia. Era comum, né, o candidato chegar assim, olha, eu tenho um imóvel assim, 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 e quero, então, montar minha franquia, meu consultório ali nesse imóvel. E a gente vai fazer a avaliação e não serve, entendeu? Por quê? Porque muitas das vezes esse imóvel era para uso residencial anteriormente. Não quer dizer que ele é para uso residencial, que ele pode ser bom, seja bom, que tenha potencial para receber depois clientes ali, tenha potencial de mercado para poder, a longo prazo, se manter. Né? Ah, mas aí eu vou ter que pagar aluguel? Sim, vai ter que pagar aluguel ou comprar um outro imóvel, comprar outro ponto, uma região onde a gente determinar, onde nós sabemos, por estudos de mercado que a gente fez, tudo mais, que ali cabe uma franquia nossa. Né? Então, você faz o quê? Você vende esse teu imóvel, então você aluga esse teu imóvel e com esse valor você aluga o outro ou vai te ajudar a pagar o outro. Então, isso é uma questão que a gente vê também. Tudo isso vai dentro da validação. Terceira fase seria a implantação propriamente dita. Né? Então, a partir do momento que você tem o modelo, você já tem todos os instrumentos jurídicos, né? Está tudo validado certinho, então vamos colocar isso daí na prática. Vamos implantar, né? Criando uma unidade própria nesse padrão. Então, por exemplo, aquele caso que eu falei para vocês do restaurante que criou o modelo Express, o primeiro Express era dele mesmo. Ele modelou, ele criou e implantou o que a gente chama unidade piloto ou unidade padrão, sendo dele mesmo. Tem alguns outros clientes que não, essa implantação ele já fez, ele vendeu uma franquia, já foi a primeira unidade. E foi implantada, ou padronizada, e validada ali já sendo no franqueado. Para o franqueado, lógico que o risco foi muito maior inicial, mas para isso ele também teve algumas vantagens. Tudo é conversado, ele pagou menos de taxa de franquia, ele teve ali o franqueador o tempo todo com ele, acompanhando tudo mais, então deu resultado. Então, essa terceira fase seria padronização e operação, por quê? Existe aquele ditado, né? A teoria na prática é outra. E às vezes é o que acontece. Desculpe. Você planeja ali, por exemplo, o número X de funcionários, né? Só que aí depois, então, você, por hora de implantar na região, o horário comercial é diferenciado, ou se era o caso de shopping, ele fica aberto de segunda a segunda, e você tinha planejado o teu projeto só dentro de horário comercial, de segunda a sábado, algumas coisas nesse sentido. Então, são os ajustes que a gente faz tanto na operação, né, quanto nos padrões. Ou os padrões, você planejou, por exemplo,
voltando ao exemplo lá dessa casa de massas aí, Express, ele tinha planejado lá 5, 6 tipos de molho, né? A pessoa escolhia 5, 6 tipos de massa, tinha 5, 6 tipos de molho, entre outras coisas. Ele percebeu o quê? Que um dos molhos que ele achava que ia vender bastante, não estava vendendo. Então, estava acabando o quê? Gerava lá, acabava passando da validade, né? Então, não era vantagem vender isso e ter isso na loja. Então, nesse processo de implantação, a gente fez os ajustes, tiramos esse molho, colocamos ali o outro, lembro, ou ficou mesmo com o molho a menos, porque não era viável comercialmente. Então, tá lá, modelou, validou, implantou uma primeira unidade, ou uma unidade piloto, uma unidade padrão, ou uma primeira franquia. Vamos lá, fase de expansão da rede. Essa fase 4, às vezes, ela acontece meio que junto com essa fase 3. E quando você está implantando isso aqui, você já está divulgando e vendendo franquias. Porque, assim, entre você divulgar, vender e implantar, às vezes vai 6 meses, 1 ano, entre esse contato inicial do candidato com você. Aí você vai avaliar o perfil dele, ele vai avaliar a sua documentação. Né? Para vocês terem um exemplo, pela lei das franquias, antes de um candidato vir a ser seu franqueado pagar algum valor para você, ele tem que, no mínimo, ficar 10 dias com toda a documentação em mãos, para ele poder consultar advogado, contador, consultar preferencialmente, né, antes de pagar qualquer valor para você. É uma exigência da lei brasileira. Em alguns países do mundo não tem essa exigência. As pessoas compram meio que no impulso. Né? Então, às vezes, quando você vai numa feira de franquias, que está tendo muita aí, feira online, feira presencial e tudo mais, você fala, vender a franquia. Não dá para vender a franquia numa feira de franquias. Né? O que tem é o quê? Uma assinatura de um formulário de pré-qualificação, um interesse, mas sem pagamento de qualquer tipo de taxas. Como eu falei, esse candidato, no mínimo, tem que ficar 10 dias com toda a documentação na mão, antes de você poder efetivar negócio com ele, né? E, vou dizer assim, assinar um contrato. Um detalhe, você assina um contrato, a tua pessoa jurídica, você pode assinar com a pessoa física do teu franqueado, né? Você não precisa esperar o franqueado abrir o CNPJ para depois fazer essa assinatura do contrato, para você vender a franquia do contrato, tá? É só você ter cláusulas ali específicas citando isso, que a partir do momento onde ele abrir o CNPJ, para abrir o CNPJ ele vai ter que ter o ponto, vai ter que ter o contrato de compra do imóvel ou do aluguel, o que seja, ou do, né? E aí, para abrir o CNPJ, mas às vezes esse processo hoje é mais ágil, mas ainda assim demora, ainda mais que é cidade para cidade, tem suas características. Né? Então, tem que estar ali bem declaradinho no contrato de franquia esse detalhe aí. Mas agiliza no sentido, opa, ele viu, ele ficou uns 10 dias ali com a documentação em mãos, me perguntou, consultou o advogado, consultou o contador, a gente trocou várias ideias, veio me visitar, eu fui visitar ele e tudo mais. Beleza? Resolveram tudo, você pode assinatura desse contrato, a tua pessoa jurídica, o representante legal da tua empresa, na maioria das vezes você, né? E ali a pessoa física do teu franqueado, tá? E esse contrato de franquia não precisa ser registrado em cartório também. Apenas com o reconhecimento das firmas, 2 testemunhas, normalmente uma de cada lado, e aí já está valendo. Tudo o quê? Embasado, desde que seja bem embasado na legislação, na lei das franquias, lei do direito comercial, lei de proteção da propriedade intelectual e tudo mais. Tá? A divulgação e a venda. Como é que hoje em dia é muito mais fácil você vender franquia em função das redes sociais? Antigamente você tinha que fazer campanhas, juntar dinheiro para vender franquia durante o ano todo, 2 vezes por ano você fazia aquela campanha de marketing com outdoor, anúncio na televisão, tudo mais. Hoje é mais fácil. Hoje, uns R$100 por semana, você já começa a divulgar a tua franquia na tua rede social, começa a gerar já possíveis candidatos, né? E vai conversando e tudo mais, e com o tempo você vai crescendo e aí vai
se profissionalizando, né? Normalmente, inicialmente, você contrata uma agência de marketing para fazer para você, depois você acaba, de repente, criando ou um departamento de marketing interno à sua empresa. É um crescimento, é um processo natural, né? Melhor maneira de você vender sua franquia hoje é no teu site e nas tuas redes sociais, né? E você ter alguém que entenda muito sobre o teu negócio para poder passar isso para os candidatos, né? Por isso que muitas vezes as empresas no começo, na verdade, na maioria das vezes, elas contratam as consultorias para fazer isso, né? Por quê? Porque a consultoria ela é especialista no desenvolvimento de todos os instrumentos jurídicos, de toda a documentação, os planos de negócios, e ela vai te auxiliar nessas primeiras vendas, nessa expansão inicial do teu negócio, né? Então, a gente faz muito isso, né? A gente começa ajudando, por exemplo, eu não entendo muito do negócio do meu cliente e o meu cliente não entende sobre franquia. Então, há essa troca, esse trabalho a quatro mãos, para que, com o tempo, além dele entender do negócio dele, ele entenda como é vender franquia e implantar a franquia do negócio dele, e eu, como entendo de todo o negócio franquia, eu só, que como tem uma lei, não muda as premissas básicas, eu tenho só o que conhecer sobre o segmento e o mercado dele, e aí toma em duas mãos. Aí, normalmente, inclusive, depois, com o tempo, né, muitas vezes faz necessário, a gente até contrata o profissional para fazer essa venda de franquias para esse cliente nosso, ou a gente, dependendo, acaba a gente, ele contratando para que a gente seja responsável por essa venda de franquias, assim como a parte da fase 5, que é o quê? Depois que eu vendi franquias, que eu implantei novas unidades, que eu estou crescendo, não é simplesmente largar essas redes de as tuas franquias por aí. Eu tenho que ter o quê? Supervisão da rede. Eu tenho que dar consultoria para o meu franqueado. Eu tenho que rever, eu tenho que controlar, eu tenho que criar parâmetros, ver se estão sendo cumpridos, relatórios e tudo mais. Hoje, dá para fazer muita coisa online. Hoje, pelos softwares de gestão, você já acompanha online diariamente, aí, de repente, o desempenho comercial do teu franqueado. Mas não é só o desempenho comercial que é importante também o desempenho de recursos humanos, como é que está o atendimento ao cliente, né? Como esse franqueado, que muitas vezes ele nunca foi dono do negócio a vida toda, trabalhou, sei lá, 20 anos, ele foi funcionário de empresas. De repente, ele virou dono de um negócio, tendo que gerir 5, 10, 15, 20 funcionários, às vezes até muito mais do que isso, né? Será que ele está sabendo liderar bem? No primeiro momento, na fase aí, quando vai implantar a franquia desse, né, novo franqueado, você vai dar o treinamento inicial para ele, para nova equipe e tudo mais. Mas com o tempo você precisa estar sempre ali constante, revendo, estar junto, criar mecanismos de suporte, porque é ele que vai ser o grande responsável pela continuidade da sua rede de franquias, né? Inclusive, depois, candidatos vão perguntar para esse franqueado. Inclusive, a gente recomenda, olha, já tem franquias dessa marca? Ah, não tem? Então, tem. Ah, vai lá e conversa com quem é franqueado, chega lá, pergunta como é que está sendo o relacionamento dele com a empresa franqueadora, né? Com o franqueador, para ver o que está acontecendo, como que é esse relacionamento, né? E é uma coisa que eu sempre digo aí, para você, a franquia que dá certo é aquela que o franqueado está ganhando dinheiro. Tá? O franqueado está ganhando dinheiro significa o quê? Que ele está feliz, que o teu produto ou teu serviço é bom, que tem mercado para teu produto ou teu serviço, e automaticamente você também vai estar ganhando dinheiro, os fornecedores vão estar ganhando dinheiro, porque vão estar vendendo mais para você, ou vai estar vendendo mais para o seu franqueado, você vai estar ganhando dinheiro, então, aí, ou revendendo o produto para o teu franqueado, ou com a taxa de franquia, quando você vende novas franquias, ou com os royalties que o franqueado te paga mensalmente. Então, a cadeia toda está satisfeita. Então, por isso que eu falo. Mas a cadeia, quem vai estar ali batendo a cara no mercado lá na frente, é o franqueado. Então, franqueado, estando satisfeito, ganhando dinheiro, a tendência é que toda a rede, de uma maneira geral, envolvida, passando aí do franqueador, para os fornecedores e para o cliente final,
né? Tá todo mundo aí sendo beneficiado. Então, finalizando, seguindo esse processo de 5 fases, é o que a gente tem. Então, você prepara, a tua empresa está preparada aí para tornar-se uma rede de franquia. De modo geral, essa fase 1, 2, né? E às vezes a 3, ela vai de... Por fim, né? O retorno de investimento num projeto de franquia se dá no máximo com a venda das 2 primeiras unidades, né? Sendo que todo o material produzido terá utilidade para sempre. Então, o que faz quando você investe no projeto de franquias? Então, você vai investir na consultoria, que vai preparar tudo para você, os instrumentos jurídicos, plano de negócio, tudo que eu coloquei anteriormente. Você vai, eventualmente, ter que criar ali o site, ou adaptar o teu site, ou a rede social. Eventualmente, você vai ter que contratar alguém para desenvolver a marca para você, e registrar essa marca, se você está registrado também. Tá? Mas, de modo geral, com a venda das 2 primeiras unidades, das 2 primeiras franquias, você recupera esse investimento inicial que você fez, né? E vai estar com todo esse material para você, para sempre. Então, contrato de franquias, as circulares, as planilhas financeiras, é só você adaptar com o tempo, né? Então, quer dizer, você fez um investimento inicial ali, aquilo vai te servir para sempre, né? Então, por exemplo, vamos voltar ali a Cacau Show. As primeiras franquias que a Cacau Show vendeu, ela teve, na época, que fazer já com contrato de franquia, circular de oferta de franquia, toda essa documentação, lá no final dos anos 90. Né? O que acontece? O que ela tem hoje, quando ela vende a franquia, é aquela mesma documentação, só atualizada, internamente atualizada. Ela não precisou ficar de ano em ano mandando fazer novas documentações para a formatação da franquia. Ela acaba criando uma própria estrutura que você vai adaptando, criando projetos. Então, vamos supor, inicialmente você tinha um projeto que era loja de rua, aí então eram os valores ali. Aí, de repente, surgiu a oportunidade de shopping. Você só adaptou aquele teu projeto para shopping, para valores de shopping. Né? Então, tem todas essas questões aí. Tá? Então, rapidamente, isso daí é coisa que demanda aí, demandaria horas e horas, se fosse aí detalhar, né? Mais simples, mas basicamente é isso. Então, as premissas iniciais, essas pré-condições, para você ter, ver se é viável ou não, se é franqueável, né? O que a gente chama da franqueabilidade do meu negócio, e se segue ali mercado promissor, mercado durável, né? A baixa vulnerabilidade ter um diferencial, aí então basta então formatar, né? Dentro da lei das franquias, passar por aquelas fases e teu negócio está pronto aí para ganhar o mundo, né? E falando de ganhar o mundo, porque hoje mais de 150 marcas brasileiras estão aí vendendo franquia mundo afora, né? Antigamente você tinha Fogo de Chão, churrascaria, que depois acabou não dando certo, mas você tem lojas da Boticário, você tinha lojas da Cacau Show, mas hoje você tem loja de franquia de açaí, né? Brasileiro aí ganhando a Europa, ganhando a Ásia, a África, além da América Latina, né? Então, nós passamos aí de importadores de marca a exportadores de marca, né? E já dado do Sebrae, né? Isso é muito importante agora, que a gente está finalizando a questão, a pandemia, com os índices baixando, com a vacinação aumentando, né? Onde as empresas se remodelaram, então aí buscando, né? A retomada econômica toda, o próprio Sebrae disse, isso daí é dado histórico. Né? A taxa de mortalidade das franquias, ela chega a ser 6 vezes menor do que um negócio de uma marca independente. Né? Por quê? Porque tem tudo isso. Você tem já, quando eu compro uma franquia, eu já vou estar recebendo tudo. Alguém já testou, já sabe o que deu certo, o que não deu certo, né? Como contrata, quem contrata, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer.
né? Como se você no mercado, onde você abrindo um negócio independente, você vai ter que se virar do zero. Às vezes a tua experiência nesse mercado, né? Mas a franquia te dá muito mais segurança, inclusive por ter uma legislação específica por trás. Até para o financiamento, as taxas de financiamento, além de muitos bancos estatais, desculpa, Caixa, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, né? Aqui no Paraná também tem, muitos terem projetos e terem linhas de crédito específicas para a franquia, mesmo os bancos privados têm linhas específicas, né? Itaú, Bradesco, né? Tem linhas, Santander, tem linhas específicas para taxas menores do que um empréstimo comum, muitas vezes, na maioria das vezes. Por quê? Para o banco também é muito mais seguro emprestar dinheiro para um franqueado, onde vai ter o franqueador ali ajudando a ir a dar certo, porque é interesse do franqueador, do que com o negócio independente, onde o cara vai ter que se virar sozinho. Né? Então, o risco para o banco também é menor. Então, ele consegue reduzir também. Então, como eu falei, é um ganha-ganha. E é isso que funciona. Tá bom? Bom, obrigado agora, obrigado, Lênia, obrigado a todos aí.